Chorar com os que choram. E eu quero agradecer os irmãos que oraram, choraram comigo pela minha mãe, pela sua recuperação. Graças a Deus, ela já está em casa, já está andando, sua glicose controlada. Ela que teve infecção urinária foi curada e estava com confusão mental, com a diabetes, mais de 600, tem hora que nem marcava, e agora está estabilizada, glória a Deus. Muito obrigado pelas orações. Mas eu disse que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Mas agora eu quero me alegrar, né, também com o pastor Rui. Ele teve uma imersão lá no Banco BNDES e foi aquele que discursou ali na sua formatura. Que Deus abençoe pastor Rui na sua caminhada. Pastor Rui já sai à noite daqui e já fica imerso lá no banco durante segunda até a quinta. Quinta já volta e trabalha home office aqui em Belo Horizonte. Deus esteja abençoando a sua vida e agradecendo a Deus pela sua conquista e por passar nesse concurso. Também agradecer a Deus pelo doutor Elton, que agora, como desembargador do Tribunal de Justiça em Minas Gerais, na 9ª Vara Criminal, que Deus abençoe a sua vida, e nós nos sentimos honrados com o convite que você mandou, não pude estar presente, mas que Deus o abençoe e que Deus possa usar com graça e sabedoria, como crente, na missão que o Senhor te deu para julgar tantas causas que vão estar ali no seu gabinete e também nesta 9ª vara. Que Deus abençoe. Conclama a igreja para que os irmãos estejam orando por esses irmãos, para que eles sejam luz, né, nas trevas, possam viver com sabedoria neste mundo mau e sendo sal da terra. Assim é a nossa missão em todas as áreas da vida, seja na educação, seja na política, seja também no judiciário, seja como dona de casa, seja como mãe, como pai, como estudante, que nós possamos fazer diferença neste mundo mau, sendo sal da terra e luz do mundo, cumprindo a nossa missão para a glória de Deus. Vamos então abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, e nós estaremos lendo a palavra de Deus, e nós estaremos lendo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Vamos ler esses versículos juntos. Convido os irmãos, mais uma vez, bondosamente, para que possamos estar em pé, diante de Deus e com a nossa Bíblia aberta, com um desejo muito grande no coração de ouvirmos a voz de Deus. Diz assim o texto sagrado: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Vamos ler o verso 7 e 8 juntos? O só existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa edificar a nossa vida, que a Tua palavra possa trazer harmonia, comunhão, paz, vida, avivamento, transformação, despertamento, arrependimento, contrição, volta para Deus. Ó Deus, faça isso pelo Teu poder, e que o Senhor possa nos edificar para que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar, meu senhor. A igreja de Corinto enfrentava uma grave crise de testemunho. Era uma igreja que estava sendo invadida pela imoralidade do seu tempo, uma igreja
onde muitos irmãos estavam caindo na prostituição, caindo em comportamentos libidinosos, abraçando a cultura. Em vez dessa igreja influenciar, ela estava sendo influenciada. Mas o problema desta igreja não era apenas moral, mas um problema também espiritual, envolvendo pecado de coração, dureza de coração, falta de harmonia, falta de perdão, falta de paz no coração. E a cultura grega, meus irmãos, ela valorizava os tribunais e debates jurídicos. Aristófanes, em sua sátira, chegou a brincar que não conhecia a Grécia em um mapa porque não via nenhum julgamento em andamento. E essa obsessão por litígio, por demanda, por debates jurídicos, não se limitou à antiguidade. Nos Estados Unidos foram mais de 200 mil processos civis nas cortes federais em 12 meses. Nos tribunais estaduais, mais de 12 milhões de processos jurídicos. E no Brasil, são 83,8 milhões de processos que aguardam um julgamento. Seja na área civil, seja na área trabalhista, seja na área penal. Nesse contexto, meus irmãos, Paulo vê a igreja adotando os padrões do mundo e levando seus conflitos internos aos tribunais seculares. O irmão tinha uma demanda contra outro, em vez de resolver as suas pendengas, as suas demandas, as suas intrigas, as suas picuinhas no seio da igreja, não, levava para fora dos portões da igreja, para os tribunais seculares. Por isso, Paulo denuncia essa tragédia espiritual, dizendo: o só existir demanda entre vós já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isso aos próprios irmãos. Então, a comunhão da igreja estava fragmentada, estava diluída, estava quebrada, estava esfacelada. A grande ideia dessa passagem é que quando irmãos em Cristo transformam conflitos domésticos em litígios públicos, fere a comunhão, envergonha o evangelho e revela que não entenderam a sua identidade em Cristo, o que nós somos. A igreja não é um ringue, não é um lugar de debate, de briga, de confusões, é um lugar onde nós resolvemos os nossos conflitos internos à luz da palavra de Deus, à luz do evangelho, à luz da paz, da verdade, da harmonia, da justiça. Paulo, então, ele expõe 3 aspectos trágicos que mostram porque esse comportamento era espiritualmente destrutivo. Primeiro, porque o litígio produz um péssimo testemunho ao mundo. Quando a igreja está brigando, em vez de ela testemunhar, ela está gastando a sua energia na demanda interna, na briga interna, e levando esta briga ainda fora do ambiente da igreja, para os tribunais seculares. E é por isso que Paulo fala assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? A igreja, meus irmãos, vai julgar o mundo. No dia do juízo final, a igreja vai participar deste julgamento do mundo, nós iremos julgar o mundo. E a Bíblia diz que nós não iremos apenas julgar o mundo, nós iremos julgar os anjos. Ou seja, nós iremos julgar as coisas espirituais. Os cristãos estavam expondo então os seus conflitos diante de injustos e incrédulos, e até os judeus incrédulos, eles resolviam as suas demandas nas sinagogas. Mas os coríntios, cristãos aqui, preferiram abrir as suas feridas diante dos pagãos, lavando a roupa suja diante dos tribunais pagãos. O evangelho, meus irmãos, é desacreditado quando a igreja vive como se não tivesse recursos espirituais para resolver os seus conflitos internos. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem a Bíblia como única regra de fé e prática, então nós julgamos o nosso comportamento à luz da palavra de Deus. Mas nós temos uma Constituição, nós temos também os princípios de liturgia e nós temos um código de disciplina. Como pastor, muitas vezes, o conselho se transformou em tribunal para julgar.
internamente os problemas da igreja. No presbitério, já participei de 2 tribunais em âmbito do presbitério, um julgando como juiz ali, a disciplina de um pastor. E como presidente do nosso presbitério, já tivemos aqui um tribunal também, onde, como presidente do presbitério, presidi esse tribunal, julgando internamente as questões da igreja. Mas já fui também relator, 2 vezes, como relator do sínodo, trazendo ali o meu relatório daquilo que vi na demanda de uma igreja. Segundo Francis Schaeffer, meus irmãos, a falta de amor entre cristãos é a maior propaganda a favor do ateísmo. Assim como a família que lava roupa suja na rua expõe as suas vergonhas, a igreja que busca a justiça secular por motivos pequenos danifica a sua própria reputação espiritual. É um péssimo testemunho levar os assuntos internos da igreja para serem resolvidos fora dos portões da igreja. Nós devemos resolver os nossos problemas no ambiente da igreja. Mas vejam bem, em segundo lugar, o litígio demonstra incoerência com a identidade dos santos. Veja o que diz o verso aí, 3 até o 6. Paulo lembra que os santos julgarão o mundo e os anjos caídos. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? É muito triste, não é verdade? Esta feita eu peguei uma casa de julgamento, onde o pastor levou a irmã diante do tribunal secular, por calúnia, injúria e difamação. Será que não tinha um conselheiro no meio deste povo para julgar essa causa entre o pastor e essa irmã? Será que não tem ninguém sábio no meio da igreja? Será que não há um aconselhamento pastoral dentro desta igreja capaz de reverter essa situação? Atacar o irmão, meus irmãos, é atacar a si mesmo. E fragmentar a comunhão da igreja. Destruir a comunhão da igreja. Uma igreja cheia de dons deveria usá-los para a reconciliação. E a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, cheia da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dons de curar, dons de fé. E eles até mesmo falavam em outras línguas, interpretavam essas línguas. Será que não tinha alguém ali que usasse os seus dons para edificação, para que esta igreja pudesse viver em harmonia? Hoje, graças a Deus, há advogados cristãos que atuam como mediadores, ajudando irmãos a evitar escândalos públicos. Graças a Deus. Mas em Corinto, disputas eram movidas por orgulho, por causa do eu, e não por causa da justiça. Segundo Hernandes Dias Lopes, quando uma igreja, além de não resolver os próprios problemas, ainda os leva para os tribunais do mundo, envergonha o evangelho, e se torna a vergonha do evangelho. Em outras palavras, meus irmãos, esta igreja não apenas envergonha o evangelho, ela se torna um tropeço para o evangelho. Alguém que olha a igreja brigando, os irmãos brigando entre si, é como se o mundo dissesse assim: se isso é cristianismo, eu não quero esse cristianismo. Se isso é essa igreja, eu não quero ser membro desta igreja. Se isso é ser crente, eu não quero ser crente. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, o litígio revela derrota espiritual, mesmo quando há vitória legal. Veja que o texto diz assim: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Mesmo que alguém ganhasse o processo, e quem sabe até levasse vantagem material, espiritualmente todos haviam perdido. A verdadeira perda, meus irmãos, não é material, mas espiritual.
Mateus capítulo 5, verso 38 a 42, nos lembra que é melhor sofrer prejuízo do que ferir o irmão e manchar o nome de Jesus. Jesus fala o seguinte: ouviste que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Era assim a lei. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tira-lhe e tirar-lhe a túnica, deixe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Veja como são as palavras de Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não retribua mal com mal. Não seja vingativo, não entre no jogo da vingança, da demanda, da briga. Tem gente que fala assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Ah, meus irmãos, não devolva desrespeito quando você for desrespeitado. É melhor perder algo material do que perder a paz e a honra. O mundo vive de olho por olho e dente por dente. É assim o mundo. O mundo quer o sangue, quer a vingança, quer a briga, quer a demanda. Mas o cristão vive de graça sobre graça. Porque a graça restaura, a graça transforma, a graça cura. Onde o mundo busca vingança, você deve oferecer perdão. Onde o mundo exige direitos, você deve oferecer serviço, trabalho, honra. E quando o cristão age assim, o mundo vê Cristo nele. Cristo nele. Nós devemos refletir o amor de Jesus, a graça de Jesus. A igreja de Corinto, meus irmãos, havia adotado a lógica do mundo: vencer, disputar, litigar, demandar. Mas Cristo nos chama a outro caminho. Cristo nos chama o caminho da paz, o caminho da reconciliação, o caminho da humildade. O Senhor Jesus diz: aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Uma igreja que recorre aos tribunais para resolver conflitos internos revela imaturidade e derrota espiritual. Nós devemos resolver os nossos problemas internos à luz da palavra de Deus, à luz do tribunal cristão, no conselho da igreja, ou no âmbito do presbitério, ou quem sabe no âmbito do sínodo, e quem sabe até diante do Supremo Tribunal da nossa igreja, do Supremo Concílio, que nós possamos buscar a paz. Esse é o melhor caminho, à luz da palavra de Deus. E aqueles que não sujeitarem à igreja, meus irmãos, sujeitar a palavra de Deus, esse não tem nenhuma aceitação na igreja. Aqueles que não se submeterem ao evangelho de Jesus, são convidados a se retirar do meio da igreja, porque esses são pagãos, que não se submetem ao senhorio de Jesus e à sua palavra. Esse não tem nada a ver com a igreja de Jesus, são uma vergonha para o evangelho, são uma derrota para o evangelho, dão um péssimo testemunho da vida cristã. Como viveremos, então? 3 aplicações finais. Primeiro, cultive o espírito da reconciliação antes de qualquer reação. Busque a reconciliação. Pergunte: eu estou procurando a glória de Cristo ou procurando os meus direitos? Procurando a minha própria vitória nessa demanda? Antes de responder, ore. Ore. Converse antes de confrontar. O diálogo. Até mesmo nos tribunais, né, seculares, busca a conciliação antes da demanda. Busque a paz antes de buscar os seus direitos. Busque a paz, busque a harmonia, busque a compreensão. Mas, em segundo lugar, como viveremos, busque ajuda espiritual dentro da igreja. Use os dons que Deus concedeu ao corpo. Ele concedeu pastores, presbíteros, diáconos, conselheiros, professores, irmãos maduros na fé. Busque gente assim para se aconselhar. O Senhor quer que resolvamos os conflitos entre os santos e não diante de incrédulos.
daqueles que não amam a Cristo, daqueles que não amam a igreja, daqueles que não amam o Evangelho. Ande com alguém que vai te ajudar a crescer na fé. Não ande com aqueles que serão um ponto de aterro na sua vida, um ponto de aterro na sua vida, mas que você possa buscar sempre ajuda para você viver a vida cristã à luz da palavra de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do Evangelho de Deus. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, conviveremos, priorize o valor da comunhão acima do valor financeiro. Tem gente que quer mandar para ganhar. Dinheiro perdido, meus irmãos, pode ser recuperado, um irmão perdido, não. Então, a nossa maior riqueza é o testemunho do Evangelho. Esse é a nossa maior riqueza. Assim, às vezes, a vitória espiritual está em abrir mão. Sofro dano. Sofre injustiça por amor a Cristo. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Priorize o valor da comunhão, como disse Davi. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Essa comunhão que nós devemos prezar como igreja de Deus, como povo de Deus. É triste, meus irmãos, né? É triste saber de uma história de uma igreja que certa feita recebeu uma ordem judicial para fechar o templo, porque os irmãos brigaram entre si, cadeira voou, um presbítero levou uma mordida nas costas, e a igreja foi fechada 30 dias. E aí os incrédulos passaram na porta da igreja e escreveram assim, karatê. Eu não sei qual a situação que estava vivendo esta igreja de Corinto, mas era uma situação de demanda, de briga. E isso foi levado para fora dos portões da igreja, para a vergonha da igreja e para a mancha do nome de Jesus. Então, priorize o valor da comunhão. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, procure o seu irmão, ore com ele, perdoe, dialogue. Se você não conseguir resolver, chame outro irmão maduro na fé para te acompanhar. E se esse irmão não te ouviu, diz à igreja, diz ao conselho da igreja, procure os presbíteros da igreja, e nós iremos resolver as nossas demandas, os nossos conflitos, no ambiente da igreja, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer comunhão, perdão e transformação. Pastor, e se esse irmão não quiser se submeter ao Evangelho? Ele será convidado a se retirar do nosso meio, porque esse não faz parte do corpo de Cristo. É alguém frutado do mal para destruir a igreja. E esses que não se submetem ao Evangelho são convidados a se retirar da igreja, porque eles não fazem parte da igreja. A igreja é um povo, meus irmãos, que vive à luz de Cristo, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, e para construir famílias saudáveis, uma sociedade saudável. É por isso que, como crente no Senhor Jesus, nós devemos fazer diferença em todas as áreas da vida, à luz da palavra de Deus, vivendo a nossa fé, uma fé arraigada, fundamentada no Evangelho da graça de Deus. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus, vamos orar com o pastor Rui.